Bom dia, boa tarde, boa noite, minhas queridas e meus queridos. Me chamo Rosana de Souza e nesse canal eu falo sobre restauração de casamento e assuntos que abordam casamento cristão. O tema de hoje é: como devo me posicionar pela restauração do meu casamento? Em primeiro lugar, quando você busca a restauração do seu casamento, o que você deve fazer é parar de se vitimizar. Você deve parar de olhar para a sua situação, para a sua separação, para tudo que você está vivendo no processo de busca da restauração do seu casamento e se olhar com olhos de vítima. Encarar o seu marido como o vilão da história. É você deixar de ver a situação como uma situação totalmente negativa e onde você é apenas a vítima da história. Então, em primeiro lugar, você deve parar de se olhar como vítima e levantar e agir. Se posicionar com as armas corretas para a restauração do seu casamento. Porque no momento que você se vitimiza, você se coloca numa posição de inferior, numa posição de coitada. E como você vai vencer uma guerra? Como você vai lutar pela restauração do seu casamento se inferiorizando, se colocando numa situação de coitada, de coitadinha, de vítima, estão me fazendo mal? Você está se olhando e colocando sobre você essa condenação de coitada, de vítima. Você está falando para você mesmo, para as outras pessoas, que você não errou, que você não teve a sua parcela de culpa nessa situação. E quando a gente não assume a nossa parcela de culpa na restauração do nosso casamento, a gente não muda. A gente não busca a nossa restauração pessoal, a gente não busca a nossa transformação. E se a gente não muda, se a gente não busca a nossa restauração pessoal, como nós vamos viver a restauração do nosso casamento? Tá entendendo? Porque Deus primeiro, ele restaura pessoas, né? Ele não restaura casamento, ele restaura pessoas. E se você se vitimiza, você está falando para você mesma e para outras pessoas que você não errou, que você não teve uma parcela de culpa. Aí como você vai buscar a sua mudança? Você vai falar, né? Você vai declarar para você que apenas o seu marido precisa mudar, que apenas o seu marido errou. E se você não muda, como o seu casamento vai mudar? Como você vai viver um milagre no seu casamento? Então você primeiro precisa parar de se vitimizar. Eu sei que é muito tentador a gente olhar para essa situação e nos colocar como vítimas, né? É até prazeroso, digamos assim, né? Confortante. É confortante a gente sair por aí, querer desabafar para as pessoas e querer colocar o marido numa situação de só o culpado da história. Aí a gente ouve, eu acalento, ouve aquelas palavras das pessoas, né? Nos confortando, querendo nos acalentar mesmo, aquele acalento da alma, né, que a gente precisa, aquele abraço. A pessoa fala ali palavras para você, vai melhorar, mas você não merece passar por isso, Deus vai honrar você, ou até outras coisas, né? E coloca o seu marido como um grande vilão. Aí você recebe aquilo como de uma forma tão gostosa, tão confortante, né? Aquilo traz para você um acalento, aquilo traz para você prazer para sua alma, para suas emoções. E você não quer sair daquele lugar, porque é um lugar gostoso, né? O lugar de vítima, muitas das vezes é um lugar prazeroso. Você não quer sair daquele lugar. Só que para você lutar pelo seu casamento, você não pode ser a vítima da história. Você não pode se colocar nessa situação. Você tem que se colocar numa situação de que você também foi responsável por várias coisas que levaram o seu casamento ao fim, né? Ao fim, entre aspas. Você precisa trazer para você uma autorresponsabilidade. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é você buscar lutar com as armas espirituais. Lembre-se que você está numa batalha espiritual. E como você luta numa batalha espiritual? Você vai lutar com oração, com jejum e com fé.
São esses 3 principais atributos dentro da sua batalha espiritual pela restauração do seu casamento. É a oração, que precisa ser algo constante na sua vida. Não pode ser orações esporádicas, orações rasas, orações decoradas, que você ora rapidinho e acabou. Não, você precisa orar da forma correta, orar pelo seu casamento, pelo seu marido, pela sua vida principalmente, porque você está vivendo numa fase onde você vai ser atacada na sua mente. Você vai ser atacado o tempo todo com pensamentos contrários, com pensamentos de derrota, com pensamentos de incredulidade, com tentações, né? Muitas das vezes vem tentações para você desistir, tentações para você buscar um novo relacionamento. Todo tempo você vai ser tentada. Então você precisa lutar também, orar por você o tempo todo, jejuar pela sua vida. E você vai orar e jejuar pela vida do seu marido que está no pecado, para o Espírito Santo trabalhar na vida dele, para o Espírito Santo fazer a obra, trabalhar na mente dele, libertar de vícios, de todo tipo de pecado, trazer ele de volta, né, para o Espírito Santo convencer ele do pecado, porque não vai ser você que vai convencer. Vai ser o Espírito Santo. Mas para isso, você, como esposa, vai precisar orar pela vida do seu marido. Você vai precisar jejuar. A palavra de Deus fala que tem certos tipos de caixas de demônios. Jesus fala isso, né? Que só sai com jejum e oração. Então, você está numa batalha espiritual onde a todo tempo tem demônios envolvidos em vários aspectos, né? Na vida de pecado que seu marido está lá vivendo, e a gente não sabe até que ponto tem todo esse envolvimento espiritual aí, né? Até qual é a gravidade nessa esfera espiritual que ele está passando. Você precisa orar e jejuar pela vida dele. Você precisa orar e jejuar pela sua vida também, se revestindo com a armadura de Deus, com as armaduras de Deus, com a fé, com a palavra de Deus, com a oração. Então você vai precisar buscar intensivamente pela sua vida e pela vida do seu marido. Oração, jejum. O jejum você deve fazer, pode ser o jejum total, que é aquele jejum onde a pessoa apenas bebe água, ou pode ser aquele jejum parcial, onde você pode eliminar, pode tirar só alguns tipos de alimentos, né? Você pode escolher o melhor jejum que você vai fazer, né? Você é livre para escolher, mas você deve jejuar. O jejum é muito importante na busca da restauração do casamento. Eu lembro que eu jejuava, fazia propósitos, eu às vezes tirava alguns alimentos que eu gostava muito, né? Alimentos que eu gostava e que eu consumia bastante, né? Eu tirava, ficava, às vezes fazia propósito de 21 dias, propósito de 30 dias. Aí quem vai decidir? Mas você precisa ter essa batalha espiritual, você precisa usar as armas certas para vivenciar, para entrar nessa batalha espiritual, porque é uma batalha espiritual que você está vivendo. Você não deve se iludir achando que isso é só natural, porque não é. Não é. É altamente espiritual. É importante também, durante esse processo, na busca pela restauração do seu casamento, você ter atitudes corretas, porque senão você vai colocar tudo a perder. As atitudes corretas são aquelas atitudes que quando você tinha, eram atitudes insensatas, né, que podem ter prejudicado seu casamento. Você hoje não vai ter mais. Quando você encontrar com seu marido, por exemplo, você vai tratar ele bem, você vai ser madura no falar com ele, você não vai brigar, você não vai criar conflitos, você ter atitudes imaturas, você vai saber lidar com toda essa situação. Até mesmo para ele ver que está diferente, você é uma mulher diferente agora, né? Então não vai adiantar você passar por toda... Você se posicionar de forma espiritual, buscar, orar, jejuar, mas você colocar tudo a perder com palavras, né? Às vezes brigando, às vezes sendo grosseira, às vezes tendo atitudes totalmente erradas, né? E contrárias à palavra de Deus, tanto com
o seu marido, tanto quanto em qualquer outra área da sua vida. E que essas atitudes podem atrapalhar a busca pela restauração do seu casamento, podem atrapalhar Deus responder suas orações. A sua vida precisa ser uma vida condizente com a palavra de Deus, né? Porque se você vive uma vida de pecado, uma vida de erros constantes acerca dos princípios de Deus, o seu posicionamento vai estar fadado ao fracasso, né? Vai estar fadado ao fracasso. Então você deve ter uma vida de obediência ao Senhor. O seu comportamento no deserto, ele vai determinar se você vai ficar muito tempo no deserto ou pouco tempo nesse deserto. Você está vivenciando o deserto hoje. Se você tem comportamentos errados, se você tem os comportamentos que vão te afastar de Deus, que vão te afastar do seu marido, né? Por exemplo, eu vejo, né, mulheres orando, mulheres buscando, mulheres falando que tem fé, que Deus vai restaurar o seu casamento, mas elas têm comportamentos errados no processo, né? Elas continuam tratando o marido mal. Quando encontram com o marido, elas despejam, sai despejando coisas na cara, sabe? Aí cria briga, cria conflitos, aí traz ressentimento para ela, para o marido. Ela ainda não perdoou, ela tem certos comportamentos que vão deixar ela mais tempo ainda no deserto. Então, o que adianta ela se posicionar, né, de forma correta em outras esferas, mas nessas esferas comportamentais ela está errando? O que adianta você se posicionar de forma correta em outras áreas, espiritual, buscando, tendo fé? A fé é muito importante, né? Você tem fé que Deus vai restaurar o seu casamento, mas ao mesmo tempo você erra em outros aspectos que podem te deixar mais tempo no deserto. Então, quando você se posiciona, você precisa se posicionar da forma correta em todos esses aspectos. Os aspectos comportamentais, naturais, né? E os aspectos espirituais também. Então, primeiro, você não vai se vitimizar, você vai trazer para você a autorresponsabilidade também da sua separação, do fim, entre aspas, do seu casamento. Você vai lutar com as armas certas, com as armas espirituais, com a fé, com a oração, com o jejum. Vai jejuar por você e pela sua vida principalmente. Vai jejuar pelo seu marido, né? E você não vai ter mais aquelas atitudes erradas que você tinha antes. Você vai ser uma mulher totalmente transformada. Então, esse é o posicionamento correto. Tá bom, minhas queridas? Então, se você gostou desse vídeo, você acha que você deve compartilhar com mulheres que precisam ouvir essa mensagem, você compartilha, você curte esse vídeo, você comente e você se inscreva no nosso canal. Um beijo, até a próxima!